Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje, juntos mais uma vez, noite de domingo, noite de estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero, antes de começar, antes de orarmos, antes de lermos, agradecer os irmãos que se empenharam aí no decorrer do dia para participarem da assembleia que tivemos, né? Começamos hoje cedo e tivemos aí o dia para enviarmos os nossos votos aí de uma maneira diferente, né, irmãos? Uma assembleia extraordinária acontecendo de uma forma que talvez nunca tenhamos participado antes. Mas eu quero agradecer o empenho dos irmãos. Muito obrigado, irmãos, tá? Deus os abençoe muito. Lembrando também que tudo isso que a gente fez é para servirmos melhor no reino do Senhor enquanto estamos aqui. Irmãos, hoje nós vamos ter um tempinho para celebrarmos, para agradecermos a Deus, para pensarmos um pouquinho a respeito da ideia de igreja. Por quê? Porque nós estamos num período de celebração, de comemoração dos 119 anos da nossa igreja, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, da nossa denominação. A nossa denominação, ela completou 119 anos. Irmão, você faz parte, você é membro de uma igreja que tem história, que tem chão, né, para trás, que tem tradição, uma igreja que tem muito para ensinar, muita história, muitas experiências para compartilhar. Você faz parte de uma igreja comprometida com a palavra de Deus, é uma igreja que está fazendo aniversário, 119 anos, e hoje nós vamos ter um tempinho para agradecer a Deus por isso, para louvarmos ao Senhor por essa data tão especial. Então eu queria convidar você para reunir a sua família, tá? Pega a sua Bíblia e mais uma vez desafio você, se você ainda não fez isso, faça, né? Você pode dar uma pausa no vídeo aí, cante, leia um texto bíblico com sua família, orem uns pelos outros. Se você tem criança em casa, cante um corinho infantil. Meu barco é pequena, o homenzinho torto, cante um corinho infantil com os seus filhos aí. E depois você volta aqui e continua assistindo ao vídeo da pregação. A ideia é fazermos com que esse momento seja o mais parecido possível com a reunião, com o culto aqui no templo. Amém? Se você já fez isso, joia, vamos continuar. Se você não fez, dê uma pausa, faça e depois volte aqui, tá bom? Então vamos lá, eu quero orar com você, fecha os seus olhos, aí na sua casa, com a sua família, vamos falar com Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Essa semana que se passou e essa que está começando são semanas especiais. Especiais porque a nossa denominação, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, completa 119 anos. 119 anos experimentando a tua boa mão sobre a nossa igreja, dia após dia. Sustentando, dando sabedoria, dando livramento, dando discernimento. Pai, 119 anos onde o Senhor usou homens, mulheres, famílias, para pagarem um preço, construindo a história que a nossa denominação hoje tem. Eu te louvo e te agradeço, porque a nossa denominação, ela se ergueu, ela caminhou dentro da tua palavra, cumprindo a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por cada presidente da denominação que nós tivemos. Eu te louvo e te agradeço pelo seminário da nossa denominação. Te louvo e te agradeço pela editora da nossa denominação, pelas casas, o orfanato. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor tem usado a nossa denominação de uma maneira muito especial. Te louvo e te agradeço por cada igreja, por cada congregação, por cada campo missionário esparramado pelo Brasil e também fora do Brasil. Pai, que o Senhor possa continuar escrevendo a nossa história, porque apesar de tudo, a ICEB sempre continuará confiando no Senhor. Nos dê um momento especial nessa noite, um momento de meditar na Tua Palavra, um momento de aprender mais de Ti, que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, nos leve para mais próximos do Senhor. É a oração que eu faço por mim, pelos irmãos que estão em casa, e a fazemos em nome de Jesus. Amém.
Amém? Irmão, abra sua Bíblia por gentileza em 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso 2. Olha o que o texto diz aí. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês os receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Irmãos, já que a nossa denominação está completando aí 119 anos, a nossa igreja aqui em Gurupi esse ano completou 62, também já não é mais uma bebezinha, né? Uma igreja que também tem história, também tem chão, também tem tradição. Quero pensar com vocês um pouquinho a respeito disso. A ideia de uma igreja que seja modelo, um modelo de igreja ideal. Não é incomum encontrar pessoas que vivem, buscam, ou talvez em algum momento da vida, já quiseram encontrar uma igreja perfeita, um lugar onde ele não tivesse nenhuma objeção a se levantar a respeito dessa igreja. E a gente sabe, é bem verdade, que se um dia essa tal pessoa encontrar essa tal igreja perfeita, essa tal igreja perfeita não vai aceitar essa pessoa, porque ela é imperfeita. E uma igreja formada por pessoas, uma igreja é composta por pessoas, e as pessoas são imperfeitas. Como montar algo perfeito usando peças imperfeitas? Não há lógica alguma num raciocínio como esse, não existe a menor possibilidade de algo parecido com isso acontecer. Nós vamos alcançar a perfeição quando subirmos aos céus com Jesus Cristo, quando as trombetas soarem, os céus se abrirem, Jesus descer e voltar aos céus com a igreja. Aí sim, estaremos nos céus e seremos a igreja perfeita, cultuando a Deus nos céus. Mas enquanto isso, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo, ainda estamos aqui na terra, somos imperfeitos, pecadores, falhos e continuaremos assim sendo até que Jesus volte. Mas a ideia, irmãos, é de que não conseguiremos alcançar a perfeição aqui na terra, não deve nos motivar a viver uma vida leviana, uma vida irresponsável, inconsequente no que se diz respeito a compromisso e seriedade, né, no nosso culto ao Senhor. Talvez não consigamos alcançar aqui na terra um padrão de perfeição que muitas pessoas esperam, mesmo sendo imperfeitas. Mas é possível sim alcançarmos um padrão de sermos modelo. Entenda isso. Ser modelo não é ser perfeito. Não é. Talvez você já tenha visto aí na TV algum desfile de moda, onde entrou um modelo ou uma modelo, e você olhou para aquele modelo ou para aquela modelo e falou: oxe, nem é tão bonita assim, olha lá, né? Não está perfeita. Ela não está perfeita para você, mas ela é o padrão para alguém. Ela é um modelo para muitos, pelo menos para a maioria.
pelo menos para a maioria. Eu preciso entender isso, que nem sempre ser modelo é ser perfeito. Talvez consigamos, talvez não, devemos buscar, precisamos querer alcançar isso, esse padrão, o padrão de sermos modelo, uma igreja modelo para outras igrejas, para outras pessoas. E daí eu te faço uma pergunta: se a igreja é formada por pessoas, você como igreja é uma igreja modelo? Aí no seu bairro, na sua casa, dentro da sua família, você pode se considerar como um cristão modelo, como um representante modelo da nossa igreja, da sua igreja? A gente precisa parar para pensar nisso. Eu preciso parar para pensar nisso. A nossa denominação está aí com seus 119 anos. A nossa igreja aqui, a nossa congregação aqui em Gurupi com 62. Nenhuma das duas tão novinhas mais, são bebezinhas. Mas nós sabemos que nem sempre a idade corresponde a ser modelo. Eu não posso, não devo em momento algum, achar que cheguei a um certo ponto da vida que não preciso mais me preocupar em ser modelo para as pessoas. Se chegamos aos 62 anos aqui em Gurupi, é porque nos esforçamos no decorrer desses 62 anos em sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Em sermos cada dia mais preocupados em sermos modelos. E se desistirmos agora, as coisas vão desandar. A nossa denominação, ela alcançou esses 119 anos, sendo respeitada, conhecida por todos como uma denominação séria, comprometida com a palavra de Deus, porque sempre buscou ser modelo. E é agora que ela vai parar? De forma alguma. De forma alguma. E quais são as características, então, de uma igreja modelo? Quando a gente lê aqui o texto em 1 Tessalonicenses, nós temos o relato aqui do apóstolo Paulo, citando algumas características, algumas qualidades muito interessantes da igreja em Tessalônica, e que, se a gente for parar para ler de forma atenta, minuciosa, meditando, nós vamos perceber que sim, a igreja em Tessalônica é um bom exemplo de uma igreja modelo. Tendo esse texto como base, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos a respeito dessas qualidades e meditarmos também nessa data tão especial, se temos vivido essas qualidades no nosso dia a dia como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira característica que a gente encontra aqui, e está relatada aí do versículo 2 ao versículo 7, é que aquela igreja, a igreja em Tessalônica, ela era um modelo nas virtudes cristãs. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo cita algumas virtudes aí no decorrer do versículo 2 ao versículo 7. Ele diz aí no versículo 2, por exemplo. Vamos lá, acompanhe comigo do versículo 2 ao versículo 7. Sempre damos graças a Deus por todos vocês mencionados em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a esperança, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores de nosso Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e também na Acaia. Então aqui o próprio apóstolo Paulo se refere à igreja da Macedônia, aos cristãos de Tessalônica, aos cristãos, a igreja em Tessalônica, aos cristãos de Tessalônica, como modelos. E por quê? Porque eles prezavam e viviam as virtudes cristãs.
Do versículo 1 ao versículo 2, se você ler o versículo 1 lá em cima, você vai ver que eles eram uma igreja firmada em Deus. Aí no versículo 3, Paulo fala a respeito da fé, da esperança e do amor. Irmãos, uma igreja que vive a fé no que se diz respeito à confiança, no que se diz respeito à confiança de que fazemos parte de um corpo que tem um cabeça, que é Cristo. O amor, no que se diz, a igreja vivia na fé, vivia no amor, e o amor no que se diz respeito aos relacionamentos moldados pelo Senhor. Irmãos, a igreja precisa ter isso, amor, ter relacionamentos, nos relacionarmos uns com os outros, um relacionamento que foi pensado, elaborado por Deus, porque muitas vezes nós temos uma concepção equivocada daquilo que é o amor, temos a nossa versão daquilo que é amor. Por exemplo, tem muita gente que acha que ciúme é demonstração de amor, só que se você falar para 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala que o amor não arde em ciúmes. Então a gente vê que o amor idealizado por Deus não sente ciúmes. E o amor idealizado por muitas pessoas precisa ter demonstrações de ciúmes. Viu que muitas vezes nós criamos e idealizamos concepções equivocadas a respeito do que é amar. E a igreja, ela precisa ter isso, ela precisa ter relacionamentos moldados segundo a vontade de Deus, que vivam um amor que foi idealizado por Deus, uma igreja que se ama. A igreja em Tessalônica tinha isso. Outra característica que o apóstolo Paulo cita aí, outra virtude que ele cita dentro do versículo 3, é a esperança. A esperança é a ideia de olhar para a vida além do presente. Pense bem a respeito disso. Isso é esperança. É você olhar para a sua vida além do agora. É você olhar para a sua vida tendo como alvo que ainda está por vir. É você idealizar o seu futuro apesar do seu presente. Isso é esperança. Isso é esperança. E quando a gente começa a viver isso, a nossa vida começa a tomar um rumo diferente, eu começo a enxergar as coisas por um prisma diferente no que se diz respeito à provação. Muitas vezes somos reclamões, murmuramos demais durante a provação, passamos por lutas. Ah, pastor, mas é provação, você quer que eu passe pela provação? Rindo. Não, irmãos, talvez você não precise passar pela provação rindo, mas você precisa passar pelo menos, dando graças a Deus. Pastor, agradecer durante a provação? Sim, sim. A Bíblia nos diz que em tudo devemos dar graças. E muitas vezes a gente passa por tudo na vida murmurando, reclamando, lamentando. Então eu preciso enxergar, e eu vou ter mais facilidade para passar pelas provações, pelas lutas, agradecendo, quando eu conseguir enxergar o que é esperança. A ideia de enxergar a minha vida além do presente. E a igreja em Tessalônica, ela tinha isso, era uma igreja que tinha uma esperança firme no Senhor. Do versículo 5 ao versículo 7, o apóstolo Paulo cita uma virtude que eu acho fantástica, acho assim, muito importante, muito interessante para os nossos dias. É a ideia de suportar com paciência a perseguição. A igreja em Tessalônica, ela tinha isso. Ela passava pelas perseguições com paciência. Essa é uma virtude muito importante. É uma virtude que eu preciso começar a desenvolvê-la na minha vida, e que você precisa começar a desenvolvê-la na sua vida, porque eu disse para vocês há uns dias atrás, em uma outra pregação, que a igreja no Brasil, ela tem entrado num período novo, que até então não vivíamos antes. Nós temos a liberdade de nos reunirmos na igreja para cultuarmos, mas temos sido perseguidos em outros aspectos. Não estamos sendo perseguidos, não estamos tendo o nosso direito de nos reunirmos perseguido, mas estamos tendo outros direitos, outras liberdades sendo perseguidas. E precisamos aprender a passar por tudo isso com paciência. A passarmos pela perseguição com paciência. A igreja de Tessalônica, ela sabia
Ela sabia viver assim. Ela conseguia passar pela perseguição com paciência. Vamos lá, vamos continuar aí. Vamos ver uma outra característica de uma igreja que foi considerada pelo apóstolo Paulo como uma igreja modelo. Segundo, uma igreja modelo, ela é eficaz no testemunho. É uma igreja que testemunha com eficiência. Você testemunha com eficiência? Você é uma testemunha da palavra de Deus eficiente? Do versículo 8 ao versículo 9, a gente encontra o apóstolo Paulo falando a respeito do quanto o testemunho dos cristãos de Tessalônica era eficaz. Um testemunho tão eficaz, que quando o apóstolo Paulo chegou com a sua comitiva, chegou com os seus irmãos de trabalho na Macedônia e na Acaia, eles não precisavam falar absolutamente nada a respeito do que eles haviam feito em Tessalônica, a respeito da palavra do Senhor, a respeito de abandonar os ídolos e mudar de caminho. Sabe por quê? Porque o testemunho da igreja em Tessalônica já havia chegado lá. A mudança de vida das pessoas em Tessalônica foi tão radical, foi um testemunho tão eficiente, tão poderoso, que viajou, que se tornou conhecido. Uma igreja modelo é uma igreja que é eficaz no testemunho. É uma igreja onde os membros dão sinais de transformação e de mudança de vida. É aquela ideia de que você mudou da água para o vinho, hein? Essa ideia. É isso que eu e você precisamos buscar viver e demonstrar. Essa ideia de sermos agentes secretos de Deus não funciona. Não. Deus não está buscando agente secreto. Ele quer soldados, servos que colocam a cara para bater. A gente precisa entender isso. Tem que pôr, nós temos que pôr a mão à obra, trabalhar, testemunharmos. Temos um testemunho que contagia as pessoas. Temos um testemunho que tire as pessoas da idolatria, do pecado, que tire as pessoas do mundo e tragam elas para perto de Deus. Isso é ser uma igreja modelo, uma igreja eficaz no testemunho. E para a gente encerrar essa série essa série de exemplos que temos aqui em 1 Tessalonicenses, uma igreja modelo é uma igreja que está preparada para a segunda vinda de Cristo. Temos falado bastante a respeito disso nos últimos dias, né? Da segunda vinda de Cristo. A igreja em Tessalônica, naquela época, vivendo há tantos anos atrás, né? Tão longe da gente, já era uma igreja que estava preparada para a segunda vinda de Cristo. Olha o versículo 10 aí. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Aqueles cristãos de Tessalônica, eles estavam preparados. Jesus podia aparecer nos céus para buscar a igreja a qualquer momento, que eles não seriam pegos, desapercebidos. Eles estavam esperando. Citei na semana passada também, se não me engano, na quarta-feira, as virgens, a parábola de Jesus sobre as 10 virgens, 5 prudentes, 5 irresponsáveis, nécias. As 5 prudentes foram recebidas pelo noivo e tocaram viagem. As 5 nécias foram deixadas para trás porque não souberam esperar. Não conseguiram esperar com sabedoria e com responsabilidade. Não estavam preparadas para esperar a vinda do noivo. Aí eu te pergunto, você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Se Jesus voltar agora, como é que vai ser? Ele vai te pegar desprevenido? Quando você para pensar na ideia da segunda vinda de Cristo, como que fica o seu coração? Ele fica em paz ou ele fica apertadinho? Ele precisa ficar em paz. Essa ideia de estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Não é só a ideia de não ter pecado, não, irmãos. Pastor, eu estou tranquilo porque eu não cometo nenhum pecado hediondo, eu não roubo, eu não vivo em adultério, eu não faço nada, nunca matei ninguém.
Eu sou uma pessoa que faz umas coisas erradas, mas pede perdão diariamente. Não é apenas disso que eu estou falando, irmãos. Outra parábola que Jesus conta também, irmãos, é a respeito dos talentos. Se lembra do Senhor que foi viajar? Citei elas para os irmãos também há poucos dias. O Senhor foi viajar, chamou os seus servos, deixou um tanto de talento para um tanto para outro, um tanto para outro. Os 2 primeiros foram sábios. Pegaram aquilo que o Senhor tinha confiado a eles e administraram e ganharam mais talentos. Só que o que recebeu só um ficou com medo, foi lá, enterrou, guardou e não fez absolutamente nada com aquilo que com aquilo que o Senhor tinha confiado a ele. E quando o Senhor voltou e os chamou para a prestação de contas, aquele servo que tinha recebido apenas só um não estava preparado para a volta do seu Senhor. Não estava preparado. Por quê? Porque o Senhor tinha confiado algo a ele. O Senhor tinha confiado um talento a ele, que ele precisava ter usado aquele talento para produzir algo para o seu Senhor. E ele não fez isso. Ele foi negligente. E a sentença dele foi cruel. Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Aparta de mim. Você está preparado para a prestação de contas? Para a responsabilidade que o Senhor confiou a você? Você está preparado para isso? Esteja preparado. Esteja preparado. Uma igreja modelo é uma igreja que está preparada para a segunda vinda de Cristo. Cheia de expectativas. Por quê? Porque cumpriu com a sua missão, porque busca viver em santidade, fazendo e obedecendo a palavra de Deus. 119 anos de igreja e virão mais outros anos. E o Senhor quer te usar para continuar escrevendo a história da nossa denominação, para continuar escrevendo a história da nossa igreja local, aqui de Gurupi. Ele quer usar você. Se disponha, levante e use os talentos que Ele confiou a você. Amém? Eu quero orar por você, quero orar com você. Feche os seus olhos aí na sua casa, vamos falar com Deus. Pai, obrigado mais uma vez pela história da nossa denominação, por tudo aquilo que o Senhor fez através dela, através de cada um dos seus pastores, de cada uma das famílias pastorais, homens, mulheres que se dispuseram a fazer e cumprir a palavra do Senhor, obedecendo ao seu chamado. Quero colocar a minha vida diante do Senhor, a vida dos irmãos da igreja aqui de Gurupi, diante do Senhor, que possamos buscar sermos uma igreja modelo, uma igreja que vive aquilo que o Senhor nos ensina, uma igreja que vive aquilo que a Tua palavra nos ordena viver, uma igreja obediente, uma igreja que vive dia após dia, caminhando em busca da santidade. Esteja comigo, esteja com os irmãos que estão em casa. Nos use no Teu reino aqui na terra, para a implantação do Teu reino, para levar a Tua palavra àqueles que ainda não a conhecem, para libertar aqueles que ainda estão escravos do pecado. Pai, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana feliz. Esteja com todos nós. Livra-nos do mal. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido. Eu Te louvo e Te agradeço porque o Senhor tem cuidado dos irmãos da igreja. O Senhor tem protegido os idosos da nossa igreja, os irmãos que fazem parte do grupo de risco. Obrigado, Pai. Obrigado por essa proteção e esse cuidado e carinho tão especial do Senhor. Obrigado porque apesar da crise financeira que se espalhou por todos os lugares, o Senhor não tem permitido que nos falte nada dentro de casa. Obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Não somos merecedores, mas a Tua graça nos alcançou e por isso Te louvamos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus os abençoe. Tenham uma boa semana. Irmãos, antes de encerrar, só para lembrar vocês, no decorrer dessa semana, nós teremos algumas lives, algumas pregações especiais em comemoração aos 119 anos da igreja. Eu vou enviando para os irmãos, amanhã já teremos uma, terça, outra, cada dia um pastor de algum lugar do Brasil vai estar ministrando uma live em comemoração ao aniversário da igreja. Eu quero convidar você a participar, a assistir, tá? Na quarta-feira nós não vamos ter a ministração
do vídeo. Não vou enviar o vídeo para os irmãos. Os irmãos vão assistir ao vídeo, a ministração que vai ser enviada para a gente acompanhar a comemoração junto com todo o Brasil. Tá bom? Então, quero te desafiar a assistir. Tá bom? Deus os abençoe. Tenham um bom restante de noite, uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, irmãos.